Glória a Jesus. Uma dica, paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Que honra estar aqui essa manhã. Eu quero honrar ao meu Deus pela bondade dele e a sua eterna misericórdia que nos trouxe até aqui. Pega a sua Bíblia na sua mão, abra comigo o livro de Joel, profeta Joel, no capítulo de número 2. Enquanto você abre, eu quero deixar os meus sinceros agradecimentos à nossa igreja Assembleia de Deus pela confiança, a toda a coordenação da Umadipa, ao nosso irmão Daniel, sua esposa, pastor Elicrei, irmã Luciene, Deus abençoe, aos demais pastores que estão aqui presentes, ao nosso pastor presidente, pastor Júnior Calais, ao meu pastor, que também é o nosso vice-presidente, pastor Raimundo Gilson, a equipe de intercessão, que Deus em Cristo abençoe vocês. O Senhor levantou um exército vivo nesse templo, em intercessão por mim, e eu louvo a Deus por esta bondade. Livro de Joel, no capítulo de número 2, verso de número 12. Vamos ler o verso de número 12 até o verso de número 17, e depois o verso de número 28 desse mesmo capítulo. Amém? E que vai dizer assim a palavra do Senhor, livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, verso de número 12. Portanto, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com planto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não retornar e se arrepender, deixará uma bênção após si, uma oferta de alimento e uma oferta de bebida ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai-vos um jejum, convocai a assembleia solene, reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, os que mamam aos seios. Saia o noivo de sua câmara e a noiva de sua recâmara. Chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre do altar, e diga: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, mas para que os gentios os governe. Porque diziam entre os povos: aonde está o vosso Deus? Verso 28, você pode tomar seu assento, que vai dizer: e acontecerá depois dessas coisas, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Toma seu assento, por gentileza. O Senhor me confiou esta palavra, e em poucos minutos rápidos, objetivos, eu quero introduzi-la ao nosso coração. Mas para que isso aconteça, eu preciso urgentemente da tua educação, do teu respeito, olhando para aqui, para mim, para alguns minutos, e entendendo o que o Senhor me confiou. Quero ser fiel a Ele aqui nesta manhã. Então, por favor, me dá sua atenção. Na verdade, o livro que nós lemos já foi citado, talvez por diversas vezes, ao decorrer desse congresso, porque na verdade nele é registrado um acontecimento profético, que até hoje carregamos essa profecia sobre nós. Joel, a Bíblia vai dizer que o Senhor o levanta sobre o tempo de um governo sobre a terra de Judá, filho de Petuel. E quando o Senhor chama Joel para poder se levantar sobre a nação de Judá, era um tempo de escassez sobre a nação, era um tempo de escassez sobre Judá. Na verdade, quando você vai pegar o livro de Joel, você vai perceber, olha para mim para você não se perder, você vai perceber que no capítulo 1,
ele vem mostrando a real situação da nação de Judá. Ele vem se declarando e mostrando a real situação devastadora da nação de Judá. O problema de Judá era severo. O problema de Judá era algo que estava acabando, tanto fisicamente, talvez psicologicamente e espiritualmente. O que acontece com Judá nesse tempo? A Bíblia vai dizer que estava em uma crise nacional sobre Judá. E que crise é essa que se estende sobre a terra, a cidade de Judá? A Bíblia vai dizer que a seca, o fogo devastador, os gafanhotos devoradores, a cena que Joel está vendo é uma cena cinzenta. O que era para produzir até produz, mas não tem colheita. O que era para ser bonança até começa, mas no final não tem resultado. Porque antes mesmo que os irmãos se levantassem para colher o seu plantio daquilo que plantou, a Bíblia diz que vinha-se gafanhotos, destruidores, devoradores, uma cega, vinha fogo, consumia tudo que se plantava. Nós não estamos falando, talvez, no que nós vivemos hoje de crise econômica, mas talvez podemos nos identificar com a nação e a crise nacional que Judá está vivendo. Não falando da economia da nação, mas falando-se da moral, uma crise moral, uma crise espiritual, afronta, zombaria contra Deus. Mas nesse tempo de crise, o Deus sempre levanta um profeta. Deus sempre levanta alguém com uma palavra de refúgio. Deus sempre levanta alguém com a palavra de resposta. E eu já quero profetizar que esta manhã, que por mais da crise que a nossa nação, que a nossa geração entrou, Deus ainda está levantando profetas com ousadia e que obedece à voz de Deus. A ordem de Deus para Joel é simples e fácil de entender. É como se Deus estivesse olhando para Joel e dizendo assim: ei, ergam a sua voz, falem alto, desperta esse povo, acordem esse povo. Quando você vai ver, depois que Joel diz no capítulo 1 acerca das condições da nação, da crise nacional, no capítulo 2 Joel vem com uma resposta dizendo que o dia do Senhor viria sobre eles, que o dia do Senhor desceria sobre a nação de Judá. Olha para mim para que você entenda isso aqui. E quando Joel começa a dizer, ele começa a dizer no capítulo 2 do verso 1, tocai as trombetas em Sião. Peraí, tocar aonde? É em Sião, dentro da casa do Senhor, aonde tinha adoração ao Senhor. A ordem de Deus para a nação de Judá é: eu não vou começar a trabalhar do lado de fora, eu vou começar a trabalhar do lado de dentro. Eu não vou fazer se levantar para consertar fora, primeiro eu vou consertar do lado de dentro. A Bíblia vai dizer que a ordem que dá para Joel é: gritai, proclamai, faça com que eles despertam desse sono dormente, faça com que eles acordam. Então deixa eu profetizar, Deus está levantando uma geração, não uma geração de momento, mas uma geração que tem uma voz para despertar a igreja de Cristo sobre a nação brasileira. Só que gritar incomoda, nem todos gostam de que gritam. Gritar incomoda, barulho incomoda, desperta quem está dormindo, principalmente quem dorme. Quem dorme não aguenta gritaria, quem dorme não aguenta barulho. Mas a palavra do Senhor, que é verdadeira, ela vai incomodar de qualquer forma. Se é verdadeira, ela incomoda de qualquer forma. Como assim, Roberta? Ou eles vão odiar o pecado deles, ou eles vão odiar o profeta, ou eles vão odiar o pecado que eles cometem, ou eles não vão se agradar do profeta. Mas preocupa não, o Deus que levanta Joel dá respaldo da palavra que entregou. O Deus que levanta Joel, o povo de Judá está em um conforto espiritual muito grande. Entende isso aqui? O templo estava ok. A Bíblia diz que os sacerdotes estavam preparados, os profetas estavam ali.
Eles estavam num comodismo. E esse comodismo, esse conforto traz com que os nossos cultos, em vez de transformar em cultos, viram entretenimento. Esse comodismo faz a substituição da unção por apresentação. Você entende se você quiser. É porque se tiver dom, se cantar bem, se tiver oratória, se tiver diploma, é o suficiente, né? Não, meu irmão, se não tiver poder, nada acontece. Oh, Deus está dizendo aqui esta manhã, não troca a unção por apresentação. A apresentação você consegue dentro de uma sala de aula, a apresentação você consegue em horas de estudo, mas o poder tu consegue dentro do quarto, de joelho, de jejum, de oração. Deixa eu profetizar, não é o teu dom que vai salvar esta nação, é a unção que Deus liberou. Não é a tua voz que vai salvar esta nação, é o dom que Deus liberou, é a presença do Senhor que foi liberada. Levanta essa mão, deixa eu profetizar. Deus não vai te chamar para apresentação, Deus vai te chamar para liberar poder sobre a tua vida. Deus não vai te chamar para aparecer, Deus vai te chamar porque além dele te levar, ele te libera poder. Vai, eu te libero poder, vai, eu te libero poder. Só que o conforto traz com que eles transformem, eles substituem a unção por apresentação, por entretenimento. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem liberta? É a unção. Sabe quem convence? É o poder de Deus. Sabe quem batisma com o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Irmã, você pode cantar bem, ter uma boa oratória, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, não adianta nada. Só quem entende isso aqui, a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem para Joel. E a ordem é: coloque esse povo em movimento, Joel. Coloque esse povo para movimentar. Estão acomodados. Aí eu te pergunto, como? Deus abençoe, pastor. Como vamos levantar esse povo? Sabe como? Anuncie que o inimigo está vindo contra eles. Você não pegou? Eu vou dizer, como é que a gente vai movimentar esse povo que está acomodado? Como é que a gente vai movimentar esse povo que está dormindo? Diga para eles que o inimigo está vindo contra eles. Irmã, você é inteligente, você é assembleiana inteligente pentecostal. Olha para as mídias, olha para os jornais. O inimigo está vindo ou não está? Vou dizer, o inimigo é forte ou não é? O inimigo é grande ou não é? Pelo aquilo que você estudou, pelo aquilo que você viu, pelo aquilo que você pesquisou. Só que a Bíblia vai dizer que depois que Joel vai dizer, o inimigo virá contra vós, o inimigo está vindo contra Judá, ele vai começar a dar característica desses inimigos. Olha para mim para você não se perder. Ele começa a dar característica desses inimigos a partir do capítulo 2, do verso 4, dizendo assim: eles são fortes como cavalos e correm como eles são velozes como eles. A primeira coisa que Joel está dizendo sobre o inimigo que viria sobre Judá é: eles são fortes e eles são rápidos, velozes. Eles são fortes e eles são velozes. Só que no verso de número 5, ele dá mais uma característica do inimigo de Judá, dizendo assim: além de ser fortes, além de ser velozes, eles também são barulhentos. Eles são fortes, velozes, rápidos e são barulhentos. Que é isso, Roberta? É porque enquanto você está aqui, talvez pensando, alimentando o seu achismo, ele já cresceu lá fora, já entrou dentro de escolas, já entrou dentro de igreja. Porque o inimigo da igreja é forte, ele é rápido e ele é barulhento. Aí alguém está tentando dizer: não, a gente tem que calar, a gente tem que omitir, a gente tem que parar de falar. Enquanto você está querendo ficar na ética, o inimigo está gritando lá fora, na mente das nossas crianças, tentando alterar os nossos, vou dizer isso aqui, tentando alterar
os nossos princípios, mas preocupa não, Deus está dando voz à igreja aqui esta manhã. Deus está dando voz à igreja aqui esta manhã. Eles são fortes, eles são velozes, eles são barulhentos, nem percebemos, mas a ideologia de gênero já entrou dentro das escolas, já tomou algumas igrejas. Eles são fortes, é pela mídia, é pela arte, é pela cultura, é pela agenda, é pela educação. Eles são rápidos, eles são velozes, eles são fortes. Prova disso, pregue na rua, dentro de uma cidade grande, para ver se alguém não se levanta para calar a tua voz, porque eles são fortes, são velozes e são barulhentos. Outra prova disso, pregue contra o pecado, denuncie, para ver se tu não vai ser cancelado, para ver se a porta não se fecha, para ver se alguém não fala que tu está querendo ser santo demais. Eles são fortes, rápidos e barulhentos. Dizem ser inimigos de Deus, e teólogos progressistas ainda apoiam, dizendo: não tem que respeitar, mas eles não respeitam os nossos símbolos, eles não respeitam os símbolos sagrados, eles xingam a família tradicional, eles são barulhentos, eles fazem barulhos, ele levanta a sua bandeira, e a igreja está dormindo. Eu estou pregando sobre avivamento, meu irmão. Eles fazem seus movimentos, e a minha geração está dormindo. Tem que respeitar, tem que ter ética. Enquanto ele levanta a bandeira, enquanto eles gritam, você está com vergonha de falar que é crente dentro da tua escola. Vou dizer, e pega se você quiser. Enquanto eles fazem barulho, enquanto eles balançam a sua bandeira, você está com vergonha de dizer que é crente dentro do serviço, porque eles sabem quem você é lá dentro, e o que você mostrou ser não é aquilo que condiz dentro, oremácia, dentro do congresso. Mas há poder no nome de Jesus que te alcança, que hoje tu vai chegar naquela escola, tu vai chegar naquele trabalho, tu vai sentar naquela mesa e vai lembrar que tem um servo de Deus. Eu não compactuo com isso, aqui tem um servo de Deus. Aí a Bíblia ela começa a dizer que Joel vai dar algumas características. Eles são fortes, rápidos, barulhentos. Agora vem no verso de número 5. Eles são organizados. Posição de combate. Eles já estão na posição de combate, organizados. Eles sabem onde que entra, eles sabem aonde que mexe, eles sabem dominar os portões da sociedade. E sabe quem é o alvo hoje? As nossas crianças, porque eles são organizados. No 3, ponto que eu quero dizer, no verso 6, a Bíblia vai dizer que aonde eles chegam, a dor, a angústia, a tristeza, não entendi, eu te explico. Aonde esse inimigo da igreja entra, a preocupação, e a preocupação é: aonde vai parar essa geração? Qual vai ser o fim da nação? Aonde vai parar esse jovem? Porque aonde eles entram, gera preocupação. Eles são organizados, eles chegam gerando angústia. Pega se você quiser. Eles mentem com tanta ousadia que as palavras deles parecem verdade. E nós temos a verdade, só que a gente fala ela com tanta fraqueza que parece mentira. Só que Deus está nos dando ousadia aqui esta manhã, para levar esse evangelho de verdade a essa nação.
Oh, Jesus, eu sinto graça de Deus aqui. Deus te alcança esta manhã. No verso 9, eles entram na casa, eles sobem os muros, ele pula dentro da casa para destruir o que há dentro da casa. O que são eles contra nós? Aí vem a pergunta: o que são esses inimigos contra o povo de Deus? E a resposta é nada mais e nada menos do que o juízo de Deus contra uma igreja que está dormindo. O que são esses inimigos que levantaram na nossa geração para destruir a nossa identidade? São o juízo de Deus, não para matar, mas para despertar a igreja de Cristo. Se eu fosse você, levantava essa mão, eu vou profetizar. O inimigo da igreja não vai prevalecer, não vai alterar a mente dos nossos jovens, não vai alterar a mente das nossas crianças, porque eles foram enviados pelo próprio Deus, não para matar, mas para despertar uma geração que está dormindo. E nesta manhã o Senhor nos desperta dizendo: clamem, ó nação de Israel, clamem, ó nação, clame. No verso 11, se não pegar isso aqui é porque não entendeu nada. No verso 11, a Bíblia vai dizer que Joel já tinha dito: eles são fortes, eles são rápidos, eles são corajosos, eles são organizados. Mas no verso 11 vai dizer: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. O que é isso, Roberto? Eu te explico. O inimigo está debaixo de um controle divino de Deus. Você não entendeu? Eu vou profetizar. Eles são fortes, eles são organizados, eles são velozes, mas sobre eles existe uma voz. Sobre eles existe uma voz. Você lembra do servo Jó? Vai lá, pode tocar tudo que ele tem, mas não toca nele, não toca nele. Sabe o que Deus está liberando? Sobre o inimigo da igreja brasileira existe uma voz no controle divino dizendo: pode até ferir, pode até machucar, mas não vai destruir a geração do avivamento, não vai destruir. Ainda bem que você entendeu. Eu vou profetizar: sobre o domínio do nosso adversário estará a voz de Deus dando ordem e decreto. Não vai morrer, jovem. Essa depressão não vai te matar, essa ansiedade não vai te perturbar mais. Depois desse congresso tu será curada dos teus traumas. Essa guerra de identidade te colocava a dúvida: será mulher, será homem, vai acabar nesse congresso. Porque existe uma voz, existe uma voz sobre o domínio da igreja. Ele é o dominador de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Mas sabe o que é lindo? É que no verso 12, Joel vai dizer assim: depois de dizer que eles são fortes, que eles são velozes, organizados, que eles pulam muros, sobem os muros, pulam janelas. Se não pegar, você não pegou nada. Olha para mim. Ainda assim, Joel vem dizer: oi, ainda assim o quê? Ainda que eles são fortes, ainda que eles são velozes, ainda que eles são organizados, ainda que eles são poderosos, diz o Senhor, convertei-vos, de todo o vosso coração. A Joel não é para rasgar a veste não, viu? É para rasgar o coração. Chega de teatro. Chega de pecinha. É para rasgar o coração, não é para rasgar as vestes.
O Senhor está dizendo assim: eles se levantaram, os inimigos vieram, mas ainda assim, se houver uma geração que se converte perante o Senhor, uma geração que chora perante o Senhor, uma geração que vai aos prantos perante o Senhor, uma geração que não rasga as vestes, mas rasga o coração. Joel está dizendo: mas ainda assim, se alguém se levantar com arrependimento, choro, planto, clamor, humilhação, sabe o que já está dizendo? Se vocês voltarem para o Senhor, Ele pode revogar esta causa. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou dizer: o inimigo já veio, está no meio da nossa nação, mas se alguém, se uma geração voltar perante o Senhor, Ele pode revogar esta causa. Ele pode revogar esta causa. E como que Ele vai revogar essa causa? Trazendo um grande avivamento sobre a nação, trazendo um grande avivamento sobre nós. Oh, meu querido, eu vim profetizar. Levanta essa mão com autoridade. Oh, aleluia. Deus não está te chamando para fazer cinismo, Ele está te chamando: jovem, rasga teu coração. Oh, quando você vai olhar, a Bíblia vai dizer que a convocação de Joel faz uma assembleia solene. Só que nessa assembleia traz os anciões. E aqui eu termino e prego de uma vez. Olha para mim. Traz os anciões, traz as criancinhas. Peraí, vírgula. Aquelas que ainda amamentam. Traga os jovens. Entendeu, não? Tem uma palavra vindo aí, gente. Tem uma profecia vindo aí. E quem vai receber, pega as suas crianças de colo, aquelas que ainda amamentam, pega os jovens, pega os adolescentes, coloca dentro da assembleia, porque todos eles vão se arrepender e vão voltar ao Senhor. Todos eles vão se arrepender e vão voltar. Alguém já entendeu? E vão voltar ao Senhor. Todos eles vão se arrepender e vão voltar ao Senhor. Aí quando a gente olha o verso de número 27, depois dizendo que o inimigo viria, depois dizendo que o inimigo era forte, depois dizendo que o inimigo era veloz, que o inimigo era organizado, vem Joel: mas depois dessas coisas acontecerá. Que coisa, Joel? Depois que vocês se voltarem ao Senhor, depois que vocês se arrependerem, depois que o coração de vocês estiver rasgado perante o Senhor. Não entendeu? Vou dizer: e acontecerá depois o quê? Depois que essa juventude se voltar ao Senhor, depois que essa geração se arrepender dos seus pecados, depois que essa geração ir perante ao Senhor com o coração rasgado, o que vai acontecer depois disso? Se alguém se humilhar, se alguém voltar perante o Senhor, se alguém rasgar o teu coração, Ele enviará do Espírito dele sobre toda a carne. Nós falamos tanto em avivamento, mas não falamos em arrependimento. Nós falamos tanto em avivamento, mas não falamos de conserto. O que traz o avivamento é o arrependimento sincero perante o Senhor. Mas eu profetizo que Deus está levantando a geração da Umadipa aqui esta manhã, uma geração que vai fazer parte desse avivamento genuíno que está já repousado sobre nós. Joel está dizendo, eu termino, Jesus, e depois dessas coisas, depois que vocês se arrependerem, adolescente ali chorando, depois que vocês rasgarem o seu coração de verdade, não é só no congresso, viu? É quando chegar lá fora, é quando descer esse morro, não é para rasgar o coração apenas com a camisa, é para rasgar o coração dentro de casa, dentro da escola. Porque se vocês se arrependerem depois dessas coisas, Ele enviará o
do Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizam. Entendeu? Não vou dizer. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Minha irmã, você pega se você quiser, eu termino aqui. O que Joel está dizendo no capítulo 2, no verso 28, é uma profecia que a nação de Judá ouviu, que nós conhecemos, mas que Satanás também ouviu. Oh, aleluia. Você entende isso aqui? Se você quiser, a Bíblia vai dizer que toda vez que Deus levanta alguém para trazer uma revolução sobre a geração, Satanás se levanta. Te provo na Bíblia. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer grande a tua geração, e sobre a tua quarta geração eu descerei e levantarei um para tirar o povo das mãos dos egípcios. E sabe o que Satanás fez? Entrou lá dentro do corpo de Faraó e fez com que ele declarasse: mate os meninos homens, não deixa viver. Mas Deus achou a casa de Joquebede, Deus achou a quarta geração de Abraão, Deus protegeu o menino e ele livrou o seu povo. Satanás escutou quando Isaías profetizou que de uma virgem nasceria um que tiraria o pecado do mundo. Ele escutou, e para querer atrapalhar, ele entra em Herodes, e a ordem é: de 2 anos para baixo pode matar, mas dentro de uma manjedoura foi guardado, foi escondido, foi zelado. E quando João Batista testemunhava sobre o maior avivalista da história, por nome de Jesus Cristo, ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas preocupa não, ele vos batizará. Herodes não conseguiu detê-lo, Herodes não conseguiu matá-lo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo, e com fogo. Esse avivamento que Joel profetiza, ele não para em Atos do capítulo 2, ele não para em Atos do capítulo, ele começa a se cumprir em Atos do capítulo 2, dizendo: e estavam todos reunidos em um só lugar. A ordem de Cristo foi qual? Ide por todo mundo e pregai o porém permaneça dentro de Jerusalém até que do alto eu envio vocês para pregar, mas antes de ir, permaneça em Jerusalém, não vai sem poder. Eu te dei o dom de louvar, mas fique em Jerusalém, não vai sem poder. Não prega sem poder, não canta sem poder, não ensina sem poder, mas permaneça até que vocês sejam cheios de poder. O revacia não vem da direita, não vem da esquerda, vem do alto. Pegou, vem do alto, vem do alto. A solução para a geração não vem da direita e nem da esquerda, vem do alto. E o que a resposta para esta geração vem do alto, que é poder do Espírito. E estavam todos reunidos, até que de repente um vento impetuoso invadiu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí alguém vai dizer: Joel no capítulo 2 parou em Atos capítulo 2, se cumpriu em... Não, lá começou a profecia, lá começou a profecia de Joel 2. A Bíblia vai dizer que esse avivamento que cai sobre os irmãos, o derramado Espírito sobre Atos no capítulo 2, ele continua após o Atos do capítulo 2. Por quê? Porque em Atos do capítulo 8 a Bíblia vai dizer que o evangelho que só vivia dentro de Jerusalém, da Judeia, já chega lá em Samaria. A Bíblia vai dizer que no capítulo 15 de Atos e 16 o evangelho chega na Europa, o evangelho chega na América. Você não entendeu, mas eu vou dizer: esse avivamento não parou em Atos capítulo 2, esse avivamento deu continuidade. Para que você pega, Deus sempre levanta um instrumento de avivamento sobre uma nação. Deus sempre levanta alguém.
Eu não consigo administrar o avivamento, mas eu consigo preparar o caminho para o avivamento. Eu vim profetizar: Deus te levanta hoje, juventude Umadipa, para preparar o caminho para o grande avivamento da história brasileira. Ainda bem que alguém pegou, levanta a sua mão. Não importa a idade que tu tem, não importa em qual lar que você nasceu, não importa o que foi ensinado, o negócio é que depois de receber poder que vem do alto, Ele te faz como instrumento de avivamento sobre a terra. Ainda bem que recebeu. Ele te faz como instrumento de avivamento sobre a terra. Vou dizer até que você entenda. Ele te faz como instrumento de avivamento. Ele vai fazer como fez com nossos irmãos. No ano de 1517, Ele levanta um homem chamado Martinho Lutero, protagonista de um grande avivamento, sendo ele precursor da reforma protestante. Em 1734, ele levanta Jonathan Edwards, protagonista de um grande avivamento sobre a Europa. Em 1736, ele levanta John Wesley, protagonista de um grande avivamento em uma viagem missionária nos Estados Unidos. E foram cheios, repartindo línguas estranhas sobre Los Angeles, Califórnia. Mas em 1906, ele levanta um homem chamado William Joseph, protagonista de um grande avivamento sobre a história. Em 1910, o avivamento que estava na Europa, o avivamento que estava na América, em 1910 chegou no Brasil, através de um homem chamado Daniel Berg e Gunnar Fring. Chegaram no Brasil protagonizando um grande avivamento, fundando a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Mas a pergunta é: e em 2025 quem é que vai? E em 2025 quem é que vai? Em 2025 quem é que Deus vai levantar para promover avivamento? Quem é que Deus vai levantar para promover avivamento? Talvez você não entendeu, mas eu vou profetizar. Deus está aqui esta manhã dizendo: eu levanto um promovedor de avivamento sobre a nação. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Eu profetizo, juventude, você não será escravo da lei do inferno, não será. Você não será escravo da lei de Satanás. Então o que que eu serei? Um gerador de avivamento sobre esta nação. Um gerador de avivamento. Fica de pé, vai. Nem sei quanto tempo que foi. Eu termino aqui. Acredito firmemente que a nossa geração, Umadipa, é a geração do último avivamento da igreja sobre a terra. Entendeu? Não vou dizer. Eu acredito firmemente que a nossa geração é a última geração do último avivamento. Em 1997, um grande pregador, pastor, 1935, me perdoa, 79, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, olha para mim, que esse grande pastor e pregador estava pregando, pastor Billy Graham, nos Estados Unidos. Eu termino aqui. E ele começa a orar sobre as nações, sobre as bandeiras que estavam presentes. E de repente, o pastor para na nossa bandeira. Alguém pergunta: por que parou? O que pode vir de bom de lá? E a resposta do pastor foi: eu queria passar direto, mas o Espírito Santo. Eu queria passar direto dessa bandeira, mas o Espírito Santo acabou de me informar que escolheu esta nação para trazer o último avivamento na face da terra. Umadipa 2025, o avivamento está
batizar com o Espírito Santo. Ele levanta quem não consegue levantar. Ele cura aquilo que o médico não cura. Ele liberta as almas que estão cativas. Ah, meu Deus, já começou a receber ali. Eu vou profetizar, assim como ele fez lá na rua Susa, que o avivamento desceu. Mas quando os irmãos saem para fora, as ruas, os becos, a viela, os bares, os prostíbulos estavam recebendo avivamento. Eu profetizo, a uma diva está acontecendo aqui na Igreja Batista, mas eu profetizo que o avivamento que desce sobre nós vai alcançar a cidade de Patinga, os becos de Patinga, as orelhas baixas, as bocas de fumo, remaia, o centro de prostituição. Ah, eu estou sentindo Jesus. Cadê você que está com sede de viver esse avivamento genuíno? Cadê você? Cadê você? Eu já entrego para quem é de direito. Geração, arrependei-vos, porque o dia do Senhor virá. Mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Oh, ouvirei do céu. Eu sararei tua terra, perdoarei teus pecados. Deus está dizendo para uma diva: se tiver um jovem disposto, se tiver um jovem disposto, eu termino aqui. Segura. Por gentileza, vocês me conhecem já, gente. Eu sou de casa. Você que não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Levanta a mão, rápido, levanta com força. Agora você que não é e tem vontade de ser, levanta a mão. Corre aqui, posso? Nem sei quanto tempo que foi. Corre aqui, vem logo, logo, vem. Venha. Você que nunca orou em línguas estranhas, venha. Venha. Você que nunca orou em línguas estranhas, venha. O que a nossa geração precisa hoje é do Espírito Santo, para nós não nos perdermos nas leis do inferno. Quem prega para vocês, se me conhece somente de 25 anos, sabe quem me segurou no altar? Foi o Espírito Santo. Eu não sou forte como vocês acham, mas eu tenho o Espírito Santo, que me selou aos 9 anos de idade. Ele pode te batizar aqui agora. Mas pelo amor de Deus, quer ser batizado de boca fechada? Pelo amor de Deus, faz isso não. O que é que eu vou falar? Vai dando glória. Glória, 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 glória. Quantos glória? Não sei. Você vai começar a dar glória agora e só vai parar de dar glória a Deus quando falar em línguas estranhas. Juventude Madiba, tem poder pentecostal em tuas mãos? Tem. Atos 19. Paulo pergunta à igreja: receberam o Espírito Santo? Nem ouvimos falar. Ele levanta a mão e fala: receba. Juventude Madiba, tem poder pentecostal em tuas mãos? Então levanta a mão e profetiza: receba. 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 Eu quero a equipe de intercessão orando aqui, ó. Jesus, coloca línguas estranhas na boca desta menina hoje. Oh, me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Faz esse menino orar em línguas estranhas agora. O Senhor precisa levantar profetas sobre essa nação, pregadores de renúncia sobre essa geração. Mas primeiro enche eles de poder agora. Enche eles de poder agora em nome de Jesus. Seja batizado pelo poder do Espírito Santo. Seja batizado pelo poder do Espírito Santo. Recebe a autoridade de Deus, rapaz. Recebe o Espírito Santo, moça. Batiza Jesus. 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 Levanta uma geração.
criança que foi batizada com o Espírito Santo aqui, ó. Tem jovem que foi batizado com o Espírito Santo aqui, ó. Tem moça que foi batizada com o Espírito Santo ali, ó. Tem criança em choro aqui na frente. Rasgai os vossos corações perante a Deus. Filhinhos, crianças que amamentam, ancião, jovens, rasgai os vossos corações, que Ele enviará o avivamento dele sobre a terra. Te prepara para ver os nossos meninos se levantando com autoridade sobre esta nação. É mentira do diabo que Deus não usa as nossas crianças, que o lugar de menino não é no altar. É mentira. Ele levantou Josias aos 8 anos para governar e trouxe a adoração de volta para a casa do Senhor. Ele chamou Samuel ainda pequeno. Ele colocou palavras na boca de Jeremias. Então uma dica com a gente não é diferente. Ele vai levantar quem Ele quer, na hora que Ele quer, e usar na hora que Ele quer. Nação nos ombros e o coração em Seja batizado pelo Espírito Santo. Eu já entrego, gente. Nem sei quanto tempo vai me perdoar, pastor. Quem está recebendo, deixa receber, continua orando. No primeiro dia de congresso, tive que carregar uma menina daqui até lá, ó. Isso é poder do Espírito Santo. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que está longe da presença de Jesus. Você veio quinta, sexta, sábado, mas não tomou uma decisão.
Só que Ele te trouxe nesta manhã mais uma vez para dizer: eu não abro mão da sua alma para o inferno. Enquanto Jesus está batizando e enchendo aqui esses jovens, eu quero orar por você que está afastado da presença de Jesus. E com urgência você precisa voltar, antes que venha o terrível dia mau do Senhor. Tem alguém para a gente fazer essa oração? Você que veio a esse culto, é só você levantar sua mão. Tá, se eu estou aqui, Roberta, já era para me ter ido, mas eu não fui. O meu coração ardeu para ir, mas eu não consegui. Mas eu não aguento mais segurar. Eu quero Jesus. Eu quero a presença que os jovens da Umadiba estão recebendo. O teu pai está te chamando, volta para casa hoje. Participou do congresso, vestiu a camisa, mas está longe do hall de membro, está longe da mesa, sua aliança foi quebrada. Deixa nós orar por você agora. Tem alguém? É só você levantar sua mão. Diz assim: eu preciso voltar. Eu preciso tentar novamente. Eu preciso que Jesus não abra mão de mim. Eu quero tentar de novo. Pastor Eli Clay, pode aproximar, quem vai tomar direito. Mas a gente quer orar por você. Se tiver alguém, eu não abro mão da sua alma para o inferno, porque o mesmo Espírito Santo que batizou, Ele é poderoso para te convencer ao arrependimento aqui esta manhã. Tem alguém? Eu passo para aquele direito. Mas essa é a sua oportunidade. O culto ainda não acabou. As bênçãos do Senhor são recalcadas e sem medidas. Ainda receberemos mais de Deus aqui nesta manhã. Deus em Cristo abençoe.